Olá! Estamos com mais um Saúde em Foco e o tema de hoje é sobre o trabalho com os pais e o impacto deste trabalho dos profissionais da saúde na saúde da criança e do adolescente. Para a gente poder falar sobre isso, estamos hoje com uma roda de conversa aqui do pessoal da psicologia. Estamos contando com duas professoras da psicologia, a professora Paula, a professora Cristina, com dois alunos do mestrado de saúde materna e infantil, Patrick e Marcli, e também com duas acadêmicas de psicologia aqui do curso da UFN, a Ana Cláudia e a Marcela. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu gostaria de começar comentando assim que quando a gente fala em ter filhos, né, em formar famílias, muitas pessoas dizem assim, que nossos filhos eles são a oportunidade de sermos os pais que gostaríamos de ter tido muitas vezes, né? Eles são uma nova oportunidade. E eu queria então poder conversar um pouquinho, né? A gente poder fazer essa roda de poder pensar, bom, quando a gente consegue trabalhar com esses pais, talvez eles consigam chegar muito mais próximo disso, de tentar ser pais melhores do que talvez eles acham que não tiveram, né? E eu queria começar então perguntando para o Patrick, assim, Patrick, qual a importância que tu acha que trabalhar com os pais pode afetar na clínica infantil, pensando na clínica psicológica? Josi, eu vejo assim, a gente trabalhar com os pais é imprescindível, porque muitas vezes os pais têm uma queixa que a criança não apresenta. E fazendo um contraponto com isso, a gente vê muito a questão do desejo dos pais que aqueles filhos sejam um modelo de filho que eles também gostariam de ter e as suas questões pessoais que eles acabam passando que as crianças têm que ter. E, na verdade, acaba acontecendo uma contradição que não corresponde ao que eles estão esperando. Então, aí pode começar já a existir um conflito. E na clínica infantil, não tem como a gente trabalhar com uma criança sem trabalhar com os pais ou com os cuidadores. Eu sempre falo que a importância sempre do primeiro atendimento é com pai, mãe ou cuidador ou com quem é responsável por aquela criança para poder integrar no tratamento e a gente sempre ter um respaldo com todo mundo que está responsável por aquela criança. Uhum. Eu gostaria assim de... Quem é que pode me citar um exemplo? Professora Paula, quem sabe? Pode me citar um exemplo de quando que o trabalho com pais, que a gente chama de educação parental, ou treinamento de pais, aconselhamento de pais, né? Tem vários termos que a gente usa para essas técnicas, né? Um exemplo em que isso foi bem sucedido, que foi essencial no trabalho. Então, assim, quando a gente vai pensar em processos de educação parental, o primeiro ponto é pensar que essa educação parental ao longo do tratamento da clínica da infância e da adolescência, ele é contínuo. E quando a gente pensa em algumas questões ou sintomas ou problemas e até mesmo quando já tem uma configuração instalada de um transtorno afetivo ou enfim, psicológico, a gente poder que esses pais estejam juntos da gente e daquele filho ou enfim daquela filha, pensando o que é este problema, como a gente pode resolver ele de outras formas, que atitudes e comportamentos tanto afetivos quanto de regulação dessa criança de forma emocional, comportamental, como eles vão direcionar esta criança para aquilo que a gente vai chamar de uma educação assertiva mais positiva, que muitas vezes está para um lado ou para o outro, né? Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, em crianças que estão com alguns sintomas maiores de ansiedade, quando a gente vai fazer, então, esse trabalho de psicoeducação, que é explicar para os pais o que é a ansiedade, por que ela aparece, em que situações ativaram essa ansiedade na criança e que comportamentos, tanto no sentido emocional quanto bem comportamental, eles podem estar colocando para essa criança, para ela que se sinta, né, e seja mais saudável, mais adequada para que essas relações interpessoais, tanto familiares quanto fora da família, sejam passíveis, assim, de serem sentidas como algo saudável, né? Então, o trabalho de educação parental, ele vai ser tanto amplo com os pais, em qualquer aspecto da clínica de esses pais entenderem os processos infantis e da adolescência,
em todos os âmbitos da nossa vida, né? Afetivo, cognitivo, comportamental, escolar, enfim, como também em casos específicos de alguns transtornos, né? Ou de alguns sintomas. E especialmente quando a gente está trabalhando em sintomas sem essa instauração do transtorno, já a gente tem um sucesso muito maior. Por isso que o trabalho de educação parental, quanto mais cedo a gente começa, no sentido bem de psicoeducação sobre emoções, de uma educação socioemocional que a gente fala, o trabalho fica ainda mais efetivo. No entanto, quando nós já temos transtornos de qualquer tipo afetivo instaurados, esse trabalho tende a minimizar os sintomas, então, que já estão postos. Então, por exemplo, na criança que está deprimida, um adolescente, né, está com dificuldade, não quer mais nem ir no colégio, não está com dificuldade de se relacionar. Não basta os pais procurarem, vamos ter que procurar um psicólogo, né, uma psicoterapia. Então, eu levo lá, o psicólogo não está fazendo muita coisa porque não está funcionando, né? Exato. Às vezes a gente escuta isso. Na verdade, está faltando a contrapartida, né? Porque todos os outros contextos ali vão ter que colaborar para que de fato funcione. Né? Exato, eu trabalho, na verdade, em equipe, em tudo aquilo que vai envolver a criança, como o Patrick disse, assim, não existe como a gente atender crianças sem olhar para quem cuida dessa criança. Porque tem uma frase que eu acho, enfim, que simplifica que ninguém vem da parede, né? Que isso significa que todas as crianças têm uma trajetória e a gente tem que trabalhar numa educação parental para interferir que essa trajetória fique saudável. A professora Cristina tem uma experiência, né, de estudos e tal relacionados com a forma da comunicação, né? Cristina, assim, como que a comunicação dos pais pode influenciar na saúde emocional da criança? Josi, obrigada pela oportunidade, né, pelo convite de estar aqui com vocês. E eu fiquei ouvindo aqui os colegas falando e fiquei pensando também que eu acho que a gente pode partir da compreensão de que os pais, eles estão fazendo o melhor que eles podem. Acho que isso é importante, né? Porque diante das dificuldades que a gente vem observando nos relacionamentos familiares, se nós acrescentarmos aí a culpa, né, a gente não está ajudando a família a se organizar. Então, cada um dos adultos que compõem aí a família, os cuidadores, eles também têm uma história, né? E eu acho que é sobre isso que também, quando a gente reúne pais para trabalhar diferentes formas de comunicação com a criança, a gente está falando das possibilidades de transformação daquele pai, daquela mãe, daquele cuidador, né? E a parentalidade, ela viabiliza esse processo de transformação, mas também acho que a gente para pensar um pouco em que tipo de sociedade a gente quer constituir, né? Porque cuidar de crianças de modo não violento, de modo ou menos violento, menos coercitivo, é uma das maneiras de transformar uma sociedade como um todo, né? Então, o impacto de um cuidado violento, né, muito coercitivo, que envolve castigos, palmadas, chantagens emocionais constantes na relação com a criança, isso tem um impacto pessoal na criança, que pode desenvolver alguns dos transtornos, alguns problemas que vocês já mencionaram. Tem um impacto nas relações familiares, nas relações escolares e na sociedade como um todo. Se a criança ela passa a responder a uma demanda de um adulto somente quando ela é chantageada ou castigada ou sofre algum tipo de coerção, nós também criamos uma sociedade em que as pessoas também só respondem a um bom comportamento quando há uma lei punitiva, uma multa de trânsito, por exemplo, né? Então, o que nós queremos, quando propomos que pais e mães pensem sobre isso, e cuidadores em geral pensem sobre isso, é também uma forma de pensar, bom, se nós cuidarmos de crianças de modo que elas possam refletir sobre o seu comportamento e buscar essa autorregulação que a Paula falou, a partir dessa reflexão e não por medo de uma punição externa, a gente está colaborando para o convívio social. Mas eu acho que um dos impactos também, que muitas vezes a gente tem que, é isso que o Patrick falou, né? Qual é a expectativa parental? Né? Muitas vezes o uso de uma prática educativa mais violenta ou de uma comunicação violenta com a criança, ela está relacionada a uma expectativa de que a criança nunca mais se comporte daquela maneira.
E eu acho que a gente precisa compreender que a criança está em processo de crescimento, aprendizagem, desenvolvimento, ela vai voltar a errar, ela vai repetir aquele comportamento. Então, ser cuidador de criança envolve repetir a prática, explicar novamente, dar uma nova oportunidade. Assim como nós adultos também, né? Muitas vezes a gente erra, repete o erro, né? Então, estamos todos aprendendo. Mas, enfim, eu acho que tem um impacto que às vezes a gente esquece, que é de que a criança ela pode sentir que ela é inadequada mesmo, que ela não aprende, né? Quando a gente usa expressões do tipo, mas tu não aprende nunca, eu já te falei 1000 vezes que não é para fazer assim, né? O que tem na tua cabeça, tu não está entendendo, né? Repetidas vezes dizendo isso para a criança, ela de fato ela pode passar a entender que ela tem um problema, que ela é incapaz. Vindo de um adulto importante na vida dela. dela. A pessoa que ela mais ama, né? São as pessoas de referência, são os modelos também da vida dela. E que tem... Então, a criança, ela não vai conseguir avaliar o seu pai, a sua mãe e dizer, ai, o papai está dizendo isso, a mamãe está dizendo isso, mas na verdade eles estão errados. Não, ela toma como verdade, né? Essa é a impressão que os meus pais têm de mim, é isso que eu sou mesmo. E a gente vê também em ambientes escolares, não é só na família. Na escola também há muitas práticas, né? Como o castigo, né? O cantinho do pensamento, né? Nós discutimos já em algumas aulas sobre isso. Mas, enfim, quando a gente coloca uma criança em evidência, por exemplo, para pensar num cantinho, né? Ela fica ali, ela é humilhada, ela é constrangida. E o que as pesquisas também nos mostram é que ela dificilmente pensa sobre o que ela fez, porque ela é pequena e ela vai pensar muitas vezes em como fazer isso novamente sem que o adulto perceba, para que ela não passe de novo por aquela humilhação. Então a gente tem que sim pensar, discutir, conversar com pais e produzir novas formas de cuidado, né? E às vezes o que a gente vê são famílias que há gerações inteiras funcionam, que só conseguem se comunicar de forma violenta, assim, né? Elas não conseguem verificar outras possibilidades. E quando se dá essa oportunidade, né, a gente vê muitas mudanças em todos os membros da família. José, só é importante, falando em pesquisa, já que a gente está no ambiente, né, também universitário aqui, mas nós temos uma pesquisa bem recente desenvolvida no Brasil. Mais de 90% dos lares brasileiros usam a palmada como prática educativa, que é uma violência física explícita, né? E uma meta-análise que foi agora publicada em 2016, a nível internacional, que reuniu mais de 50 estudos desenvolvidos em todo o mundo, mostrou consequências graves do uso de práticas educativas, assim, como agressões físicas. Inclusive mostrando que uma palmadinha não é tão menos importante do que o espancamento, que a gente pensa, não, eu só dou uma palmada. Não, essa agressão física vindo de um adulto que é muito maior que a criança e que é figura de amor, identificação e referência, ela tem um impacto muito grande, né, no desenvolvimento dessa criança. Então, entre eles, que se pode ver baixa autoestima, né, sintomas depressivos, desempenho escolar pode ter algumas dificuldades. Às vezes o desempenho é até melhor, né? Mas depois socialmente a pessoa não consegue trabalhar em equipe. E a consequência é aquela também do ciclo da violência que se estabelece ali. As chances dessa criança se tornar um adulto também utilizar como prática educativa violenta com seu filho é muito maior, né? Porque é difícil romper ciclos. Eu acho que é isso que a gente propõe aqui também hoje, né? Uma conversa para que a gente possa... Até mesmo assim, complementando o que você está falando, eu acho interessante, por exemplo, uma questão muito prática, a gente valorizar o não da criança, que a gente diz assim, um exemplo, a criança esquece a lancheira na escola. Ah, mas tu esqueceu de novo, fulano. É a terceira vez, é a quarta vez. Mas espera aí, né? Se a gente for pensar, é a terceira, quarta vez, em quanto tempo que ela esqueceu? Ah, já faz um mês de aula, faz 2 meses? Mas e as outras vezes que ela sempre levou, que ela sempre organizou, que estava o lanche bonitinho, que comeu o lanche, guardou a toalhinha, ou trouxe a sua lancheira para casa? A gente valorizar pelo outro lado. Não, tudo bem, tu esqueceu 4 vezes, 3, é a terceira ou quarta vez, mas a gente teve 20 dias que eu te trouxe para a escola. Nesses 20 dias tu trouxe todas as vezes, tu conseguiu te organizar, ok. Tu tem esse potencial. Exato, então tu reforça com aquela criança que não é porque ela esqueceu 4 vezes que ela é um fracasso, digamos assim, mas e as outras 20 vezes que ela foi assertiva? Então a gente valorizar pelo outro lado também, que ajuda no desenvolvimento emocional, na segurança, na confiança.
E é isso que a gente vai falar, então, de uma educação parental assertiva, né? Baseada no afeto, no respeito e principalmente na validação do outro, né? Mas quando a gente está falando dessa comunicação violenta, a gente precisa, dentro da educação parental, mostrar essas outras possibilidades, e aí que vem o nosso trabalho enquanto terapeutas de crianças e adolescentes, que é o que a Cristina coloca, desse processo transgeracional, né? Desse processo que vem e a gente está ali para romper um ciclo com aquela criança, mas a gente vai romper um ciclo de toda a família, né? E aí, quando a gente está falando nisso, eu acho importante reforçar que como a Cristina falou de estudos, já se sabe, né, que os pequenos traumas cotidianos, eles são muito mais severos do que um evento traumático na infância. O impacto, né? E aí a gente está falando aqui de impactos sociais e afetivos, mas eu gostaria que a gente pudesse lembrar que quando a gente está falando de infância e adolescência, a gente está falando num corpo orgânico, num cérebro que ainda está em maturação e não pronto. Então a gente vai estar falando, sim, impactos de alteração de região cerebral, de formatação neuroquímica e neurobiológica, onde a gente tem redução de regiões cerebrais, como regiões hipocampais, que a gente vai armazenar novas memórias, e aí começam os problemas de aprendizagem, do córtex pré-frontal, que quando a gente regula os nossos comportamentos e as nossas emoções. Então, quando a gente vai pensar nessa educação parental, acho que um bom resumo do que foi falado até agora é: nós precisamos intervir o quanto antes para que nós possamos ter, sim, uma sociedade mais saudável, com respeito e afeto, mas entender que isso que essa criança e essas crianças que nós temos hoje estão num processo de construção e elas vão ser o que a gente, de algum modo, produziu nesses laços, né? Seja de onde for que aquilo veio, né? Mas os pais têm uma tarefa muito primordial quando decidem ter filhos: parar e pensar e planejar como vai ser a vida deles com esses filhos, né? E os outros contextos onde a criança convive, um dos contextos onde ela mais frequenta, além da família, é o contexto escolar, né? Eu queria que a Marceli contasse um pouquinho da experiência que ela já teve nas atividades com a escola relacionada a isso, né? Lá com os pais que frequentam. O que a gente percebe, assim, principalmente dos pais de filhos pequenos, da educação infantil, né, de 6 meses, que é o que a gente tem aqui na nossa cidade, até 3 anos de idade, em algumas escolas, deixando claro que falta muita escola de educação infantil para as crianças no nosso município, né? Fazendo um parênteses. Apenas uma breve colocação que é muito importante, porque todo o desenvolvimento da criança, a parte afetiva e emocional da criança se dá na primeira infância. E as pessoas ainda não se dão conta da importância, né, da escola de educação infantil para o desenvolvimento e um futuro adulto cidadão, que é o que a gente almeja para as nossas crianças e nossos adolescentes, né? O que se percebe bastante na escola de educação infantil é a ansiedade, principalmente das mães, né? A maioria são mães que levam os filhos à escola, ao se separar do filho, né? Eu pude presenciar em 12 anos de trabalho, né, frente a uma escola de educação infantil, a ansiedade dessas mães. Ao chegar, a criança chegava bem, tranquila, mas a mãe, ao se separar do filho, começava a chorar. Automaticamente, aquela criança chora, né, até porque a gente sabe o quanto a gente passa as nossas emoções para os nossos filhos, né? A gente passa muito mais emoções e exemplos do que palavras. Até porque palavras para criança pequena muitas vezes não têm esse significado, nem um ressignificado, né, diante da idade deles. Então, o que a gente percebeu no nosso trabalho é que as mães passavam muita insegurança e muitas vezes tiravam a criança da escola em função que a criança chorava. E quanto mais a mãe ficava presente, mais chorava, mais essa criança também passava por esse sofrimento, né? Então, o que a gente sugeriu, né, diante dessa realidade, é nós fazermos um trabalho com os pais. Não só com aquela mãe que levava aquela criança, porque atrás daquela mãe, como os colegas falaram, tem toda uma família, né, que às vezes no primeiro momento tu ainda não tem contato com a maioria deles. Então nós fizemos grupos com essas mães. O primeiro momento seria
e até uma sugestão assim do conhecimento dessa mãe do ambiente escolar e da comunidade escolar, de todas aquelas pessoas que iriam conviver com teu filho naquele período de tempo, né? Deixando claro que é um período necessário de afastamento, né? Que a criança precisa e a mãe também precisa desse afastamento, mas que não é para sempre, né? Porque a partir do momento que eu choro, que eu externalizo meus sentimentos negativos perante meu filho, ele vai achar que eu estou abandonando, e muitas vezes não é isso. É aquele momento que ele está na escola. Então, um trabalho com os pais, deles perceberem não só a importância da educação infantil no desenvolvimento e crescimento dessa criança, mas a importância deles também dentro da escola, como pessoas que participam da vida escolar e do desenvolvimento dos seus filhos, que não adianta tu deixar a criança na escola, ir embora para tua casa e não participar desse momento que é importante. E também deixar claro para os pais que eles têm que ficarem tranquilos, porque essa separação é momentânea e necessária. Obrigada, Marcli. Marcela, tu quer falar um pouquinho sobre o trabalho na escola, com educadores ou com os pais? Pode ser. Então, na escola a gente recebe demanda de muitos lugares, né? Principalmente demanda da coordenação pedagógica, que vê alguma preocupação naquela criança ou naquele adolescente e, por isso, vê uma necessidade de um acolhimento psicológico ou algo assim. Não que não aconteça também em função dos pais que veem que o filho está em sofrimento ou com alguma questão e vem até nós, né, a partir do momento que nos conhecem. Mas eu acho que a grande questão que sempre aparece é de que a gente precisa trabalhar com esses pais, por mais que a gente já conheça essa criança, para entender o contexto familiar dela. Porque senão a gente não entende, né? A criança, ela responde ao ambiente que ela vive. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para conseguir auxiliar de uma melhor forma. Então, esse auxílio que a gente faz é sempre em parceria com os pais, mesmo que o ambiente que a gente esteja seja um ambiente escolar, né? E essas intervenções que tu está falando, que se pode fazer com os pais e que se faz lá na clínica, né, em outros contextos também, a gente tem que estar sempre fazendo junto com os professores, né? Então, lá, voltado no aspecto da psicologia escolar, a gente vai fazer essa ponte, porque não adianta a gente trabalhar com os pais isso, e aí depois os professores vão lá e, tu não se comportou bem, não trouxe o apontador, ou não trouxe a lancheira, ou seja lá o que for, vai ficar aqui no meio da sala agora para todo mundo te ver. Até né? para o professor conseguir entender, né, o que é a rotina daquela criança, como que é a dinâmica familiar, o que tem acontecido com ela para ela se comportar de tal forma, o que pode estar influenciando, né? E agora eu queria finalizar assim com pedindo para a Ana Cláudia contar um pouquinho para nós sobre o projeto de extensão que está em andamento aqui na nossa instituição, né? Que a gente tem, já foi aprovado pelo Comitê de Ética, está prestes a começar. Queria que tu contasse um pouquinho a proposta, Ana. Então, aqui na FN a gente tem um projeto de extensão, como a professora Josi mencionou, intitulado, então, Treinamento de Pais com Apoio ao Trabalho do Psicólogo em Diferentes Contextos. Então, esse projeto, ele tem a proposta, então, como objetivo principal, assim, auxiliar pais, cuidadores, então, a estabelecer padrões de cuidado com seus filhos positivo e afetivo, assim, diminuir esses comportamentos disfuncionais das crianças. Então, a gente pretende, nesse projeto, contatar com 4 locais, que são uma escola municipal e um programa de desenvolvimento, então, e 2 locais que fazem atendimento clínico para crianças e adolescentes em psicologia. E nesses locais, a gente vai desenvolver 4 grupos concomitantes. Cada grupo, então, vai ter em torno de 10 pais e 10 famílias participantes, e a seleção desses pais vai se dar por meio, então, dos filhos que estão vinculados a esses serviços. Então, a gente pretende desenvolver 12 sessões, 12 encontros, semanalmente, de 1 hora cada encontro, e esses encontros serão todos relacionados sobre a terapia cognitiva comportamental e alguns encontros da terapia dos esquemas. Como a prof mencionou, nosso projeto foi aprovado, então a gente já está entrando em contato com os locais e em breve a gente dará início às práticas. Muito obrigada, Ana. Então, vocês podem ver assim que essa importância da universidade, dos projetos de extensão, das relações, e que a gente consegue ter um alcance maior dessas famílias.
E acho importante a gente também discutir ainda, enquanto ainda temos um tempinho, poder discutir de que não dá para a gente fazer um grupo para qualquer família, né? Tipo, não cabe para todas as famílias, né? Vários de vocês falaram isso, de que, bom, a gente tem que entender como é que é o funcionamento dessa família, né? E os grupos, eles têm que levar isso em consideração também. Então, você vai se ver, bom, qual é o perfil de quem está vindo, o que é importante, e fazer uma adaptação nesse sentido. Então, porque senão as pessoas vão vir e em seguida não vão vir mais, não serve para mim, não foi feito para mim esse grupo, né? Então, a ideia é que todos sejam acolhidos e que aprendam um pouquinho, que consigam tentar modificar algumas ações, né? Acho que esse momento hoje, a gente poder falar sobre isso, também é uma questão, assim, de diminuir um pouco o preconceito sobre, se eu vou lá, vão ensinar o padre a rezar a missa, né? Vão querer me ensinar como cuidar do meu filho e tal. E a proposta não é essa, mas é trazer dados que a gente tem, que sabidamente vão funcionar melhor e poder dar a chance de tentar, né? Tenta ali a técnica, se não funcionar, você não precisa fazer, mas tenta pelo menos, né? Porque se tu nem tentar, porque, eu não vou deixar de bater no meu filho, porque é assim que eu aprendi, é assim que minha mãe aprendeu, e a gente faz isso há anos e todo mundo são pessoas de bem, né, e tal. Esse é um tipo de discurso que as pessoas que tentam fazer diferente se surpreendem com os resultados, né? Josi, só rapidamente, só para contar que durante os anos de 2016 e 2017 nós fizemos uma roda de conversa aqui com pais e mães, né, aqui na universidade, sobre comunicação não violenta e cuidado. E simplesmente esse encontro entre familiares que trocam, né, experiências, ele já é muito, muito bacana, já é uma oportunidade para repensar. Então vale a pena, né? Vale a pena participar. Ok. E às vezes, prof, esse grupo heterogêneo, como a prof. Cris falou, é o que faz realmente aqueles pais que praticam a violência a se darem conta que há um outro caminho, né? Que pode ser testado e pode dar resultado. Então, eu queria agradecer para vocês pela participação de todos. Muito obrigada. Espero que a gente possa ter outros momentos para discutir um pouquinho mais, trazer outras experiências e o funcionamento, como é que está indo dos projetos, né? E as discussões vão seguir mais adiante. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Você pode assistir de novo a nossa conversa que nós tivemos aqui no canal do YouTube da TV.